Boa noite, que é o Padre Ricardo de Santos. Conforme havíamos anunciado, vamos fazer essa live entrevista com Dom Antônio Carlos Rossi Keller, bispo de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Nós vamos esperar que Dom Antônio Carlos entre, né, e faça a solicitação para participar da nossa conversa. Já adianto que, aliás, já tinha falado, então só reforço que logo no início da nossa conversa com Dom Antônio Carlos, nós vamos bloquear os comentários, então não será possível no início da nosso bate-papo que as pessoas coloquem, escrevam coisas, o que quiserem, boa noite, Deus a bênção padre, a bênção bispo, nós vamos bloquear os comentários. Estamos só aguardando a entrada de Dom Keller. Ok, vamos ver aqui. Pronto, boa noite, Dom Keller. Boa noite, Padre Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, que alegria Tudo poder certo? conversar com o senhor. A alegria é minha de estar aí com você e também com aqueles que irão nos acompanhar, tá bem? Estamos aqui diretamente de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Está frio aí? Não. Tá calor, tá um tempo bem agradável, bem agradável. Eu só vou aqui bloquear os comentários, como eu já tinha falado. Desativados, pronto. Os comentários estão desativados. Então as pessoas poderão apenas nos assistir. Tem vários paroquianos meus, pessoas de Santos, certamente diocesanos do Senhor, pessoas do Brasil afora que acompanham o seu apostolado virtual, acompanham também o meu apostolado. Vamos só dar um tempinho para que mais pessoas acompanhem a live desde o início. Até agora temos 97 pessoas, né? E vamos logo chegar a isso. Muito bem. Bom, vamos iniciar e as pessoas vão entrando aos poucos. Nós temos 88 pessoas, mas logo esse número irá subir um pouco. Nós vamos bater um papo com Dom Keller. Ele vai dizer de onde que ele é, onde nasceu, né? Falar um pouco da sua biografia. E depois vamos falar da Diocese de Frederico Westphalen e focar no assunto principal da nossa live, que é o ministério episcopal, em várias situações. Não em todas as situações do ministério de um bispo, mas nós vamos destacar o bispo e o sacerdote, o bispo e a liturgia, o bispo e a doutrina, e o bispo nesse tempo de pandemia, né, de coronavírus. Muito bem, Dom Keller. Pois não, Padre. De onde que o senhor é? Onde o senhor nasceu? Onde que o senhor era sacerdote? Bem, eu sou nascido em São Paulo. Sou filho da Arquidiocese de São Paulo. Nasci numa região, na região Belém de São Paulo, onde eu vivi toda a minha infância. A minha família já morava nesse bairro há muitos anos, mas a origem da minha família é de Campinas. Na verdade, não é bem Campinas, é um lugarzinho chamado Arraial dos Souzas, em Campinas. Hoje virou um local assim ali tem um grande clube e é um lugar assim de bastante frequência, mas naqueles tempos atrás era um distrito de Campinas, e a minha família de lá, então, uma parte veio para São Paulo. Família de origem italiana, por parte de mãe, e por parte de pai, de origem alemã. Então, eu nasci em São Paulo. Especificamente, vivi sempre a minha infância no bairro do Belém, Belenzinho, Alto do Belém, em São Paulo. Ali eu estudei, colégio dos padres agustinianos, e frequentava a paróquia deles também. E tenho uma irmã
que é alguns anos mais velha do que eu, casada, tem já seus filhos e netos também. E então vivi a infância ali, nessa paróquia. Meu pai era congregado mariano, um homem assim bastante religioso, mas assim uma religiosidade natural. Meu pai não era um beato, ele era um homem que tinha uma religiosidade, na minha interpretação, máscula, ou seja, sem Afetações. sentimentalismo. Era um congregado mariano, foi presidente da congregação mariana na paróquia São José do Belém. E por causa do meu pai, eu comecei assim a frequentar mais a igreja. A mãe era católica, mas assim não era muito assim de igreja. Ela ia nas festas, como uma boa parte dos católicos fazem. Mas o pai não. O pai era um homem assim religioso e com muita suavidade ele me encaminhou para a vida religiosa na paróquia. Então nós íamos à missa com ele e eu, como quando criança, já fiquei assim apaixonado pelos coroinhas da paróquia, que tinha um grupo fantástico, e entrei no grupo de coroinhas. Depois, ali, comecei a frequentar a escola, uma escola que se abriu no nosso bairro, o Colégio Agostiniano São José, que era cuidado pelos padres agostinianos. E ali eu fiz o curso primário, e quando terminei o curso primário, ingressei no seminário dos padres agostinianos. Imagine que tinha 12 anos de idade quando entrei no seminário. E ali, o seminário, assim, um seminário em Bragança Paulista, Sim. em São Paulo, né? Pertinho da capital. E vivi ali até o final do curso ginasial, que se chamava naquela época, seria a 8ª série. E naquele momento, assim, eu me decidi a não ser agostiniano, exatamente porque eu conhecia muito a vida daqueles padres, que eram homens extraordinários, fantásticos, mas eles se dedicavam fundamentalmente ao ensino. E eu tinha, assim, uma raiz, vamos dizer assim, pastoral, né? Eu gostaria de ser padre para trabalhar com o povo, isso, aquilo. Então, isso me caiu, assim, exatamente quando eu terminei o ensino fundamental. E aí ingressei no seminário da Arquidiocese de São Paulo. Quando que o senhor foi ordenado padre? Eu fui ordenado padre em 1977, por Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo naquela época de São Paulo. E em quais paróquias o senhor trabalhou como padre? Eu fui um padre que não andou muito, não girou muito. Eu fui ordenado sacerdote antes do tempo, porque havia o santuário em São Paulo, o santuário Nossa Senhora da Penha, que é o santuário, a padroeira da cidade de São Paulo, e ali eles precisavam de um sacerdote, porque um dos padres que trabalhava ali, eram 4. Um dos padres tinha sido nomeado bispo, que é o padre José Maria Pinheiro, foi nomeado bispo de Bragança Paulista. Então o cardeal então pediu que alguém do seminário fosse para lá. Eu fui no 2º ano de teologia morar junto com os padres, e no fim do 2º ano de teologia fui ordenado diácono. E depois, no fim do 3º ano de teologia, fui ordenado sacerdote. Quer dizer, eu, como padre, eu exerci o ministério e ainda tive que fazer um ano de estudos, terminar o 4º ano de teologia. Mas então eu fiquei 1 ano e meio como padre no Santuário da Penha, fui transferido para Engenheiro Goulart, paróquia Santo Onofre. Nunca tinha ouvido falar desse santo na minha vida, mas ali fui conhecer a vida desse grande eremita da igreja Santo Onofre. E depois, então, aí Dom Paulo Evaristo então me indicou que fosse a Roma. Eu fui a Roma, fiquei
2 anos e meio em Roma. Frequentei a Universidade Gregoriana, fiz um mestrado, licença, né, na Universidade Gregoriana, em especialização em teologia espiritual. Voltei e aí fui nomeado pároco da paróquia Santo Antônio, do bairro do Limão. Nessa paróquia eu fiquei 22 anos como pároco nessa paróquia. Que beleza. Agora conta para nós, Dom Keller, como que foi a sua eleição de bispo? Se o senhor pode contar, assim, quem chamou o senhor para dizer, olha, o Papa escolheu o senhor como bispo? Como que foi essa conversa? Se é que o senhor pode falar alguma coisa a respeito dela. Sim, não, isso é... Agora não tem mais o segredo pontifício, né? Aliás, o segredo pontifício é aquele que o Santo Padre não sabe. Todo mundo sabe, mas o Papa não sabe. Não, o segredo ali aconteceu o seguinte... Eu já vinha ouvindo falar alguma coisa, os colegas, claro, porque fazem a consulta, aquela consulta regulamentar, e tem gente que não segura, não é? Não fica assim, aquela coisa de, olha, se prepare, olhe, e você fica, eu vivi assim, 4 anos assim, com uma angústia miserável, porque assim, esses colegas, querendo ser agradáveis, acabaram assim desestabilizando um pouquinho os últimos anos assim como padre naquela paróquia. Né? Bem, mas então aí um dia ligaram para casa, a secretária da paróquia atendeu e disse assim, olha, tem uma ligação de Brasília, o núncio apostólico. Eu falei, mas o Núncio, meu Deus, o que o Núncio quer comigo? Então, peguei o telefone e aí a secretária dele passou para ele. Aí ele disse assim, oh, pois não, é do Padre Antônio. Mas assim, quando ele falou comigo, me pareceu a voz de um colega meu de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. E eu falei, ele está brincando comigo, ele está querendo... Então eu levei um pouco assim, falei, pois não, excelência, mas a brincadeira... E aí, por acaso, naquele tempo, o telefone ali tinha um aparelhinho, padre, que chamava-se de Bina. Não sei se você chegou a conhecer isso. Que dava o número. Aí eu olhei e eu vi, de fato, que ali tinha um 61, não é? Como prefixo. Falei, meu Deus, então não é o padre, não é esse padre que eu estou pensando, não é brincadeira, é sério. Mas ele então me disse que eu viajasse a Brasília. Daí 2 dias. Ele me ligou numa terça-feira, aliás, ele me ligou numa quarta-feira e pediu que eu, na quinta-feira, viajasse a Brasília. Então, eu viajei, me desfiz ali de compromisso, tudo, viajei. Chegando em Brasília, na Nunciatura, ele me recebeu lá na Nunciatura e disse assim, olha, o Santo Padre enviou uma carta para o senhor, é o Papa Bento XVI. O Santo Padre enviou uma carta para o senhor, peço que o senhor leia a carta, o senhor quer que eu leio ou eu leia? Não, ele disse, não, eu leio, não tem problema, eu li a carta, abri e a carta dizia exatamente isso. Dizia que o Santo Padre tinha nomeado como bispo da Diocese Gaúcha de Frederico Westphalen. E então ele me disse assim, o senhor tem que dar uma resposta. Uma resposta. Eu disse, sim, eu sei, entendo que sim. E ele falou assim, bom, o senhor quer um tempo para pensar? E eu falei, olhe, excelência, mas eu acho que não precisa, porque eu disse isso para ele, padre, eu disse assim, com toda a simplicidade de coração, eu disse assim, olha, eu na minha vida inteira de padre, eu tenho ensinado as pessoas a obedecerem à vontade de Deus, a cumprirem, a fazerem a vontade. Aquilo que Deus nos pede, a gente tem que, primeiro, reconhecer a vontade de Deus. E, segundo, cumpri-la com fidelidade, com generosidade e com confiança em Deus. Então, eu vejo nisso a vontade de Deus, porque eu não fiz absolutamente nada da minha parte para, digamos assim, conseguir isso, ou, enfim. E, então, eu aceito, eu não tenho dificuldade de aceitar, peço a Deus que me ajude e aceito. Então ele disse assim, então o senhor tem que escrever aqui uma cartinha dizendo ao Santo Padre que o senhor aceita.
Ele disse, olha, eu volto a São Paulo e escrevo no computador, não é? Porque a minha letra, o Santo Padre não vai entender a minha letra, é um pouquinho complicada. Não, tem que fazer agora, tem que fazer agora. Porque tem uns que pedem para fazer depois e depois não querem mais. Então, o senhor faça agora. É. Então, eu fiz assim na hora uma carta, me lembro assim, começava assim, confiante na misericórdia de Deus, aceito Santo Padre, agradecendo a confiança, isso aqui, e assim foi a carta. Só que aí eu não podia falar nada. E aí eu não tinha como voltar para São Paulo naquele dia. Era uma quinta-feira e todos os voos em Brasília estavam lotados. É o dia que os deputados, senadores voltam para os seus estados e eu não tinha como voltar para São Paulo. Então eu disse, bem, eu vou ficar em algum lugar, num hotel. Ele me disse assim, o senhor conhece algum padre aqui? Eu disse, eu conheço, tenho amigos aqui, da obra da Opus Dei, também amigos sacerdotes. Eu preguei muitos retiros como padre pelo Brasil inteiro, tem muita gente conhecida. E ele, não, mas então o senhor fique na casa de um desses padres. Eu liguei para o padre e disse, olha, eu poderia me hospedar contigo aí? Sim, claro, pois não. Eu vou buscar o senhor no aeroporto. Falei, não estou no aeroporto. Ah, mas você está onde? Na CNBB? Falei, não, também não é na CNBB. Falei, deixa eu vou, não é? Eu vou até a tua casa, me dá o endereço. Não, eu vou buscar. Aí o Lourenço, que era o núncio naquela época, estava do meu lado. Aí eu disse, excelência, ele quer vir me buscar. Não tem problema, deixa que eu venha buscar. Eu falei, olha, então eu estou na anunciatura. Na anunciatura. Tá vendo? Eu falei que você seria isso. Mas foi assim, padre. E depois voltei para casa, 15 dias esperando para poder, porque o anúncio saiu 15 dias depois, no dia 11 de junho de 2008. Aí foi o anúncio. As portas da Exatamente festa de Santo Antônio, né? isso, no tríduo da festa de Santo Antônio. Eu estava no tríduo. Então, dei a notícia na manhã, já tinha saído a notícia para o povo em geral, né? Mas foi isso, uma coisa assim bastante assim simples, né? Sem grandes coisas, né? E aceitei porque achei que eu nunca pedi isso. Você sabe como é que é, não é? A gente não. Quem é que vai atrás disso? Quem é que vai. Quer dizer, você chegar para alguém, olha, eu quero ser bispo, quer dizer, ninguém faz isso, né? Então eu entendi aí a vontade de Deus e foi assim que eu aceitei. E Dom Keller, apresenta para nós a Diocese de Frederico Westphalen, onde fica. Ela é grande, é pequena, tem muitas paróquias, tem muito povo, é povo diverso. Fala um pouquinho para nós da sua diocese. Sim. Aí você mexeu no coração do bispo, porque essa diocese é a melhor diocese do mundo. Não existe diocese igual à diocese de Frederico Westphalen. É uma igreja belíssima. Eu encontrei uma igreja belíssima, uma igreja viva, uma igreja humilde, de pessoas assim que têm uma fé profunda, um clero que é um clero assim, não há padres melhores, tirando você, mas não há padres melhores no mundo do que o clero da diocese de Frederico Westphalen. E a nossa diocese ela tem 11 mil quilômetros quadrados. É uma diocese que tem 56 municípios que compõem a diocese, mas uma particularidade, esses municípios são municípios pequenos. Os dois maiores municípios da diocese, que um deles é a sede, Frederico Westphalen, o outro é Palmeira das Missões, tem um pouquinho mais de 30 mil habitantes. Todos os demais municípios são municípios assim pequenos, e pequenos mesmo. Grande parte não tem 10 mil habitantes. Um ou outro, 15 mil, 12 mil, mas a boa parte dos municípios são municípios pequenos. Algumas paróquias até
são formadas por 2, 3 municípios, porque não há como você criar uma paróquia num município tão pequeno, né? E nesses anos todos, eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa que fiz, que perguntaram o que é que o senhor vai fazer, eu falei, olha, a primeira coisa é aprender a amar vocês e ser para vocês aquilo que a diocese precisa, que ser o bispo, que é pastor, que é pai de vocês. Então, meu primeiro projeto é amá-los. E isso não foi difícil, isso foi muito fácil, porque o povo aqui é de uma amabilidade fantástica, uma coisa assim impressionante. Eles nos acostumam mal, na verdade é assim. E, imediatamente, nós íamos comemorar o aniversário, 50 anos da diocese. Então, eu convoquei o primeiro sínodo diocesano da Diocese de Frederico Westphalen. Foi uma experiência muito bonita e que estruturou pastoralmente a nossa diocese. Hoje nós temos uma estrutura pastoral que segue os parâmetros da Conferência dos Bispos do Brasil. As comissões diocesanas são paralelas às comissões que a CNBB tem. E todo o trabalho pastoral ele está assim organizado a partir dessa organização. E temos todos os conselhos, conselho de presbíteros, conselho de leigos, conselho econômico, colégio de consultores, todos assim conselhos bastante vivos, né? As nossas paróquias são paróquias pequenas, mas assim isso nos ajuda muito. Isso que aparentemente pode parecer uma dificuldade, na verdade se constitui como uma vantagem. Os padres são conhecidos, queridos e conhecem também o povo onde eles estão inseridos, né? E por falar em padre, desculpe, Dom Keller, por falar em padre, que padre a igreja precisa hoje? De que modelo de padre a igreja precisa hoje? Pois olha, eu penso que a igreja já tem um largo magistério sobre o sacerdócio. E eu não acho que o magistério da igreja sobre o sacerdócio começou com a Presbyterorum Ordinis. Eu penso que a história da igreja, desde os tempos antigos, especialmente na patrística, e durante todo o período da história da igreja, foi se delineando uma compreensão do sacerdócio, compreensão doutrinal, uma compreensão espiritual e uma compreensão pastoral do sacerdote. E também humana. Claro, cada época tem a sua realidade, a sua necessidade, né? Mas hoje eu vejo assim que o que o sacerdote deve ser, essa tem sido a nossa grande luta, especialmente no seminário, ajudá-los a compreender a necessidade de ser Cristo para os irmãos. Ser Cristo. Eu penso que não há outro modelo. Qualquer modelo humano, na verdade, tem valor e tem sentido e tem razão exatamente na medida em que esse modelo humano revela uma identificação com a pessoa, com a missão, com o coração de Jesus. Penso, por exemplo, no cura de Ars, né? Que é o padroeiro do sacerdote. Por que modelo? Né? Modelo porque ele viveu profundamente o seu ministério sacerdotal, sendo Cristo para os irmãos. E sendo Cristo significa isso, dando a vida, gastando os seus dias, as suas energias, a sua capacidade de pensamento, as suas preocupações, ou seja, focar toda a sua vida em ser para aquelas pessoas que Deus entregou a sua responsabilidade, Jesus. E eu sinto isso muito forte nos meus padres. Eu tenho assim, não tenho orgulho, porque seria imagino que seria uma idiotice ter um orgulho, mas assim, a admiração pelos padres, os padres idosos, né? Eu tenho, você entendeu o que eu estou te dizendo? Tem um sacerdote aqui, por exemplo, o padre Dalpiva. O padre Dalpiva já está quase com uns 90 anos, já aposentado.
O padre Dalpiva teve uma época em que ele era pároco de 2 paróquias da diocese, nos 2 extremos da diocese. Ou seja, entre ida e volta, mais de 300 quilômetros. Numa época que não tinha 1 metro de asfalto. Onde, nesse período, as estradas eram todas estradas de chão. E esse homem, durante anos, exerceu o ministério, gastando a sua vida nessa realidade. E esse padre, na verdade, na minha compreensão, ele de certa forma, um resumo, uma síntese dos outros padres. Eu tenho padres jovens que estão em paróquias dificílimas, paróquias que financeiramente não dão nenhuma satisfação, passam alguns até uma certa dificuldade no dia a dia, até na sua manutenção, na sua casa paroquial. Alguns não me deixaram entrar na casa. Não deixaram entrar, não, mas Deus, vamos, não. É uma pobreza envergonhada nesse sentido de não mostrar a necessidade. Mas a sua igreja, a sua igreja é uma das igrejas mais bonitas da diocese. Primeira igreja, primeiro Jesus, primeiro povo, depois ele. Então eu tenho, não é orgulho, é admiração pelos meus padres, amor pelos meus padres. Em dezembro do ano passado, até aqueles que já estão mais tempo como sacerdotes, são homens extraordinários, de verdade. Tenho uma admiração profunda. Aprendo muito com eles me ensinam muito. Ensinam a ser uma pessoa mais paciente, mais capaz de compreender as coisas. Às vezes eu falo alguma coisa e eles dizem, mas Dom Antônio, mas isso aqui... Padre, obrigado por você me dizer isso, porque de fato minha compreensão tem que ir por aí. Percebo que o senhor fala com coração e de coração. Isso até se emociona a falar dos sacerdotes. Percebo isso. Ele... Você tem Voltamos. Isso, estamos voltando. Voltamos. Além do senhor ter um carinho pelos sacerdotes, ser um grande promotor vocacional na sua diocese, eu, pelas redes sociais, vejo que o senhor tem um grande zelo pela liturgia. O que significa ter um zelo pela liturgia da parte de um sacerdote, ou seja, de um padre e de um bispo? Eu penso que a liturgia, ela é, antes de tudo, um serviço. Um serviço de Deus para conosco e nosso para com Deus. Através da Sagrada Liturgia, Deus nos fala, Deus nos ensina, Deus nos alimenta, Deus nos fortalece. Através da Sagrada Liturgia, a nossa vida cristã encontra a sua raiz, encontra também o seu ponto alto, os grandes momentos da nossa vida, desde o nosso nascimento, até antes do nosso nascimento, quando a nossa mãe, minha mãe, eu sei que fez isso, foi até o sacerdote da paróquia, antes de eu nascer, para receber a bênção antes do parto. E essa bênção era uma bênção litúrgica, uma bênção estabelecida pela igreja. E depois, quando o cristão, o fiel cristão, deixa essa vida, a igreja continua a celebrar a Sagrada Liturgia em sufrágio dessa pessoa. Então, a liturgia, ela acompanha toda a nossa vida, é a forma que Deus tem para nos alimentar, para nos dar a sua graça, nos santificar, não é isso? Para que nós possamos ser verdadeiramente pessoas que se identificam com Jesus. E, por outro lado, a liturgia também, de certa forma, é uma ação nossa, porque exige a nossa participação, aquilo que a Igreja, no Concílio Vaticano II, ensina, essa participação plena, completa, que em muitos lugares, infelizmente, se compreende como a simples participação externa. Por isso que
se vê tantos abusos, tantas coisas absurdas na liturgia. A meu ver, isso é uma compreensão errônea do que significa a participação do fiel na Sagrada Liturgia. A participação, ela é a forma como nós nos aproximamos do mistério de Deus e nos aproximamos da graça inefável de Deus e podemos receber de Deus, então, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Então, essa é a minha compreensão da liturgia. E por isso, nesse sentido, eu entendo que a Sagrada Liturgia deve ser cuidada com extremo cuidado, com extrema responsabilidade. E cuidar da liturgia não significa não cuidar da pastoral, ou não cuidar do pobre, ou não cuidar eu tenho um sacerdote, talvez ele esteja nos acompanhando. Chama-se padre, vamos citar o nome dele, chama-se Padre Daniel Brolio. O Padre Daniel é pároco numa paróquia aqui, chamada Vicente Dutra. Nós chamamos a paróquia de Vidu. A paróquia de Vidu. E a paróquia de Vidu tem lugares que ainda não tem capela. E eu vi algumas fotos do Padre Daniel celebrando a Santa Missa embaixo de uma árvore. Alguns lugares ele chega a cavalo, ali. Celebrando a Santa Missa, como ele celebraria se ele fosse o pároco da catedral, da diocese. Não importa se ele está no meio do mato, se ele está embaixo de árvore, ou se ele está numa igreja. Importa é a liturgia ser celebrada como a igreja pede. Então, nesse sentido, a minha compreensão da liturgia, eu penso que o bispo tem o dever de ser o principal promotor da Sagrada Liturgia, e não o bagunçador da Sagrada Liturgia, mas o promotor da Sagrada Liturgia. E eu tenho feito esse esforço. Vejo nos sacerdotes uma sintonia muito grande. Nós não temos aqui dificuldades com abusos litúrgicos, e cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser, cada um dentro do quadro daquilo que a liturgia hoje permite, de uma certa abertura em relação a determinados fatores. Eu vejo que nós estamos assim num caminho bastante bonito da liturgia aqui na nossa diocese. Dom Keller, quando o bispo ele é mestre da doutrina, né? Doutrina cristã e católica. O que o senhor teria a nos dizer quando o povo fica muito confuso com relação à doutrina, porque ouve, às vezes, um padre falar uma coisa, outro padre falar uma outra coisa, até mesmo de assuntos fundamentais da fé, que tocam o credo que nós professamos. O povo fica confuso em cursos de teologia, em homilias, padre colocando em dúvida a virgindade da Santíssima Virgem Maria, né? Padre desmerecendo a sacralidade do sacramento da Eucaristia. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Infelizmente, a Igreja sofre, muitas vezes, não tanto por ataques de fora. A meu ver, a grande parte dos sofrimentos da Igreja hoje no mundo, eles se dão pelas dificuldades internas da Igreja. E essa é uma questão muito séria, né? Essa relativização da doutrina, da moral cristã, essa ideia de se passar para o povo aquilo que se leu na noite anterior de algum teólogo maluco, de algum doido por aí que diz alguma besteira, e na missa do dia seguinte o sacerdote se acha no direito de jogar uma pérola dessas que não tem absolutamente nenhum fundamento em nada, né? Nem no magistério, nem na tradição da Igreja, menos ainda na Sagrada. Nós aqui temos assim um cuidado muito grande com isso. Eu vejo assim que os nossos padres, honestamente, eu não percebo essa dificuldade aqui. Por exemplo, aqui essa coisa de confissão comunitária, com absolvição, não existe isso aqui. Não é porque eu estou aqui agora. Quando eu cheguei já não era assim. Tá bem, temos que melhorar a
frequência das confissões, o povo muitas vezes entende então que só deve confessar na Páscoa e no Natal, né, para preparação para a Páscoa e para o Natal. Então, tá bem, precisamos despertar para que a confissão frequente também seja uma realidade presente, mas não há esse mal, digamos assim, disseminado entre o nosso povo. Agora, a meu ver hoje, o que é que se faz? O que se faz é dar boa doutrina. O que se faz hoje, e é o que o mundo precisa, o que a igreja precisa, e é o que nós aqui também precisamos na nossa diocese, é dar boa doutrina. É fazer chegar ao povo boa doutrina. Por exemplo, nós temos aqui o jornal da diocese, chama-se Jornal Luz e Alegria. Todo o sistema de comunicação da nossa diocese tem esse nome complexo, Luz e Alegria de Comunicação. Nós temos 3 rádios da diocese, um jornal semanal, um jornal leigo, chama-se Folha do Noroeste, é um jornal da diocese, não é um jornal religioso, mas é um jornal leigo, mas que leva a mensagem, a visão da igreja frente aos acontecimentos do mundo. E o jornal da diocese, o jornal Luz e Alegria, 30 mil exemplares mensais, gratuitamente entregues nas paróquias. O padre recebe na paróquia, ele diz, olha, eu preciso de 1000 exemplares. Então, ele recebe mensalmente na paróquia dele o jornal Luz e Alegria. Então, assim, através desses meios de comunicação, nós temos procurado disseminar a boa doutrina. Agora, com essa situação toda que nós estamos vivendo, derivado aí do Covid, né, desse vírus, coronavírus, né, muitos padres despertaram, então, para as redes sociais. E, de fato, tem conseguido um bom efeito. E nós já estamos programando, então, para a diocese. Nós vamos, então, montar um estúdio na Curia Diocesana e vamos começar a fazer programas de doutrina. Espalhar boa doutrina. Gratuitamente, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Divulgar boa doutrina para o povo tem sede, tem fome disso, né? E, portanto, eu penso que como é que se reage a esses ataques, digamos assim, que desfazem a doutrina, que desbancam aqueles princípios fundamentais da nossa fé católica, tudo isso, é dando boa doutrina. Não adianta gritar, não adianta reclamar, xingar, não resolve. O que resolve é dar boa doutrina. Por exemplo, para as crianças, nós fizemos a revisão completa de todo o sistema catequético da nossa diocese. A nossa diocese tem todos os livros de catequese, primeira, segunda e terceira etapa para a primeira comunhão, livro do aluno e do catequista. Então, são 3 livros, 3 etapas, são 6 livros, porque um é um do aluno e um do catequista. Para a crisma, o livro do catequista e o livro do candidato à crisma. E o livro da catequese de adultos, aí no caso é um único livro, e todos os livros dos ritos, porque nós seguimos a iniciação cristã de adultos, dando a iniciação cristã na catequese infantil e também na catequese de adultos, né? Seguindo o RICA, o rito de iniciação cristã de adultos. Então, me parece assim, que o que eu queria salientar é que esses livros, todas as aulas, o catequista prepara com o catecismo da Igreja Católica do lado. Porque ali estão as indicações dos textos referenciais do catecismo da Igreja Católica. Então, eu penso que, assim, a forma de se vencer a ignorância religiosa, o relativismo e tudo aquilo que hoje procura desestabilizar a fé é dar boa doutrina. Uma das coisas que desestabiliza a fé, ou pelo menos cria uma confusão no povo, é a mistura entre doutrina política, liturgia política. Algumas pessoas falaram assim, pergunta lá para o bispo, tal. Então eu falei, vou tentar traduzir aqui a pergunta de vocês, né? Há uma presença, isso é histórica, da igreja no mundo político, ok. Mas quando se fala dessa mistura que cria confusão da política, é aquela escolha partidária de padres, de membros da igreja, às vezes até bispo, né?
que escolhem um partido político, que escolhem um político, e aí colocam aquele político na missa. E, claro, as portas da igreja estão abertas para quem quiser entrar, não há problema que qualquer político de qualquer partido entre na missa. Mas eles dando um destaque e tendo seu candidato de preferência, como se a igreja, às vezes dá a entender que a igreja, não é isso, mas dá a entender que a igreja tem um partido político. O senhor não acha que isso cria uma confusão? Qual é o caminho a seguir? Sim, isso chama-se, Padre Cato, isso chama-se clericalismo. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem atacado isso com toda a força, não só ele, os outros papas também. O ensinamento do magistério da Igreja, né, é muito claro a respeito disso. Cabe ao laicato católico assumir as opções políticas que são compatíveis com o ensinamento da doutrina social da Igreja. Portanto, isso é missão do leigo, assumir uma postura política. Ou seja, ocupar o espaço da política partidária, da política como uma realidade que visa o bem público, que visa o desenvolvimento do país. Tá. A Igreja como tal não pode, não sou eu que estou dizendo isso, é o magistério da Igreja que ensina, não pode ter opções políticas, opções partidárias. A doutrina social da Igreja tem princípios e, naturalmente, a Igreja procura transmitir esses princípios, fazendo com que na sociedade as diversas forças políticas existentes entendam, compreendam isso e, de certa forma, se unam à voz da Igreja, já que a Igreja, o Papa João Paulo II dizia, a Igreja acho que foi o Papa João Paulo II, é perita em humanidade. Tem a experiência de milênios no trato com o ser humano, com a realidade humana. Por isso ela tem essa experiência. Então, é possível haver uma conjugação de esforços. A Igreja não tem opção política pela república, pela monarquia. Erra quem tenta puxar a Igreja para esse campo. Como erra também quem tenta puxar a Igreja para a ideologia. O marxismo, né? O liberalismo econômico. A Igreja... Isso é um erro. No sentido de que a Igreja pode conviver, desde que haja sinceridade, e muitas vezes o que tem acontecido é que esses regimes políticos não têm sinceridade, né? Visam somente o benefício de uma classe dominante, mas quando há sinceridade, a Igreja convive perfeitamente com regimes das cores mais diversas. Né? Então, me parece isso muito, muito, muito claro. O que me parece que a pergunta se refere, né, é sempre aquela questão, mas e a CNBB? E a CNBB? A CNBB ela é da esquerda, ela não sei o quê. É muito difícil dar uma resposta assim em alguns minutos, né, para aqueles que nos acompanham. Primeiro, eu quero dizer assim que os bispos, e eu conheço bastante bispos, não são marxistas. Não professam o marxismo como uma crença, digamos assim, pessoal, como um valor pessoal, certo? Agora, o que acontece é que no jogo político, há sempre pressões de todos os lados. Né? E, de fato, eu vou dar a minha interpretação. Muitas vezes, o ver a miséria, o ver a situação de determinados setores da sociedade brasileira produzem um desgaste psicológico, cultural, espiritual tão grande, né? E, ao mesmo tempo, ver pessoas que usam o poder político para
se aproveitar dos outros, ou seja, causam essa situação toda nos outros, né? Então, me parece que isso é que muitas vezes os bispos ficam assim no meio, entre a cruz e a espada, tendo que muitas vezes dizer. Pronto. Boa noite, Dom Keller. Boa noite, Padre Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, que alegria Tudo poder certo? conversar com o senhor. A alegria é minha de estar aí com você e também com aqueles que irão nos acompanhar. Também estamos aqui diretamente de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Está frio aí? Não. Está calor, está um tempo bem agradável, bem agradável. Eu só vou aqui bloquear os comentários, como eu já tinha falado. Desativados. Pronto. Os comentários estão desativados. Então as pessoas poderão apenas nos assistir. Tem vários paroquianos meus, pessoas de Santos, certamente diocesanos do Senhor, pessoas do Brasil afora que acompanham o seu apostolado virtual, acompanham também o meu apostolado. Vamos só dar um tempinho para que mais pessoas acompanhem a live desde o início. Até agora temos 97 pessoas, né? E vamos logo chegar a isso. Muito bem. Bom, vamos iniciar e as pessoas vão entrando aos poucos. Nós temos 88 pessoas, mas logo esse número irá subir um pouco. Nós vamos bater um papo com o Dom Keller. Ele vai dizer de onde que ele é, onde nasceu, né? Falar um pouco da sua biografia. E depois vamos falar da Diocese de Frederico Westphalen e focar no assunto principal da nossa live, que é o ministério episcopal, em várias situações. Não em todas as situações do ministério de um bispo, mas nós vamos destacar o bispo e o sacerdote, o bispo e a liturgia, o bispo e a doutrina, e o bispo nesse tempo de pandemia, né, de coronavírus. Muito bem, Dom Keller. Pois não, padre. De onde que o senhor é? Onde o senhor nasceu? Onde que o senhor era sacerdote? Bem, eu sou nascido em São Paulo. Sou filho da Arquidiocese de São Paulo. Nasci numa região, na região Belém de São Paulo, onde eu vivi toda a minha infância. A minha família já morava nesse bairro há muitos anos, mas a origem da minha família é de Campinas. Na verdade, não é bem Campinas, é um lugarzinho chamado Arraial dos Souzas, em Campinas. Hoje virou um local assim ali tem um grande clube e é um lugar assim de bastante frequência, mas naqueles tempos atrás era um distrito de Campinas, e a minha família de lá, então, uma parte veio para São Paulo, família de origem italiana por parte de mãe e por parte de pai de origem alemã. Então eu nasci em São Paulo. Especificamente vivi sempre a minha infância no bairro do Belém, Belenzinho, Alto do Belém, em São Paulo. Ali eu estudei, colégio dos padres agostinianos, e frequentava a paróquia deles também. E tenho uma irmã, que é alguns anos mais velha do que eu, casada, tem já seus filhos e netos também. Então vivia a infância ali, nessa paróquia. Meu pai era congregado mariano, um homem assim bastante religioso, mas assim uma religiosidade natural. Meu pai não era um beato, ele era um homem que tinha uma religiosidade, na minha interpretação, máscula, ou seja, sem sentimentalismo. Era um congregado mariano, foi presidente da congregação mariana na paróquia São José do Belém. E por causa do meu pai, eu comecei assim a frequentar mais a igreja. A mãe era católica, mas assim não era muito assim de igreja. Ela ia nas festas, como uma boa parte dos católicos fazem.
Mas o pai não, o pai era um homem assim religioso e com muita suavidade ele me encaminhou para a vida religiosa na paróquia. Então nós íamos à missa com ele e eu, como quando criança, já fiquei assim apaixonado pelos coroinhas da paróquia, que tinha um grupo fantástico, e entrei no grupo de coroinhas. Depois, ali, comecei a frequentar a escola, uma escola que se abriu no nosso bairro, o Colégio Agostiniano São José, que era cuidado pelos padres agostinianos. E ali eu fiz o curso primário, e quando terminei o curso primário, ingressei no seminário dos padres agostinianos. Imagine que tinha 12 anos de idade quando entrei no seminário. E ali, o seminário, assim, um seminário em Bragança Paulista, Sim. em São Paulo, né? Pertinho da capital. E vivi ali até o final do curso ginasial, que se chamava naquela época, seria a 8ª série. E naquele momento, assim, eu me decidi a não ser agostiniano. Exatamente porque eu conhecia muito a vida daqueles padres, que eram homens extraordinários, fantásticos, mas eles se dedicavam fundamentalmente ao ensino. E eu tinha, assim, uma raiz, vamos dizer assim, pastoral, né? Eu gostaria de ser padre para trabalhar com o povo, isso, aquilo. Então, isso me caiu, assim, exatamente quando eu terminei o ensino fundamental. E aí ingressei no seminário da Arquidiocese de São Paulo. Quando que o senhor foi ordenado padre? Eu fui ordenado padre em 1977, por Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo naquela época de São Paulo. E em quais paróquias o senhor trabalhou como padre? Eu fui um padre que não andou muito, não girou muito. Eu fui ordenado sacerdote antes do tempo, porque havia o santuário em São Paulo, o santuário Nossa Senhora da Penha, que é o santuário da padroeira da cidade de São Paulo, e ali eles precisavam de um sacerdote, porque um dos padres que trabalhava ali, eram 4. Um dos padres tinha sido nomeado bispo, que é o padre José Maria Pinheiro, foi nomeado bispo de Bragança Paulista. Então o cardeal então pediu que alguém do seminário fosse para lá. Eu fui no 2º ano de teologia morar junto com os padres, e no fim do 2º ano de teologia fui ordenado diácono. E depois, no fim do 3º ano de teologia, fui ordenado sacerdote. Quer dizer, eu, como padre, eu exerci o ministério e ainda tive que fazer um ano de estudos, terminar o 4º ano de teologia. Mas então eu fiquei 1 ano e meio como padre no Santuário da Penha, fui transferido para Engenheiro Goulart, paróquia Santo Onofre. Nunca tinha ouvido falar desse santo na minha vida, mas ali fui conhecer a vida desse grande eremita da igreja Santo Onofre. E depois, então, aí Dom Paulo Evaristo, então, me indicou que fosse a Roma. Eu fui a Roma, fiquei 2 anos e meio em Roma, frequentei a Universidade Gregoriana, fiz um mestrado, licença, né, na Universidade Gregoriana, em especialização em teologia espiritual. Voltei e aí fui nomeado pároco da paróquia Santo Antônio, do bairro do Limão. Nessa paróquia eu fiquei 22 anos como pároco nessa paróquia. Que beleza. Agora conta para nós, Dom Keller, como que foi a sua eleição de bispo? Se o senhor pode contar, assim, quem chamou o senhor para dizer, olha, o Papa escolheu o senhor como bispo? Como que foi essa conversa? Se é que o senhor pode falar alguma coisa a respeito dela. Sim, não, isso é... Agora não tem mais o segredo pontifício, né? Aliás, o segredo pontifício é aquele que o Santo Padre não sabe. Todo mundo sabe, mas o Papa não sabe. Não, o segredo... Ali aconteceu o seguinte... Eu já vinha ouvindo falar alguma coisa os colegas, claro, porque fazem a consulta, aquela consulta regulamentar,
E tem gente que não segura, não é? Não fica assim, aquela coisa de olha, se prepare, olhe. E você fica, eu vivi assim, 4 anos assim, com uma angústia miserável, porque assim, esses colegas, querendo ser agradáveis, acabaram assim, desestabilizando um pouquinho os últimos anos assim como padre naquela paróquia. Né? Bem, mas então aí um dia ligaram para casa, a secretária da paróquia atendeu e disse assim, olha, tem uma ligação de Brasília, o núncio apostólico. Eu falei, mas o núncio, meu Deus, o que o núncio quer comigo? Então, peguei o telefone e aí a secretária dele passou para ele. Aí ele disse assim, oh, pois não, é Padre Antônio. Mas assim, quando ele falou comigo, me pareceu a voz de um colega meu de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. E eu falei, ele está brincando comigo, ele está querendo... Então eu levei um pouco assim, falei, pois não, excelência, mas a brincadeira. E aí, por acaso, naquele tempo, o telefone ali tinha um aparelhinho, padre, que chamava-se de Bina, não sei se você chegou a conhecer isso, que dava o número. Aí eu olhei e eu vi, de fato, que ali tinha um 61, não é? Como prefixo. Falei, meu Deus, então não é o padre, não é esse padre que eu estou pensando, não é brincadeira, é sério. Mas ele então me disse que eu viajasse a Brasília. Daí 2 dias. Ele me ligou numa terça-feira, aliás, ele me ligou numa quarta-feira e pediu que eu, na quinta-feira, viajasse a Brasília. Então, eu viajei, me desfiz ali de compromisso, tudo, viajei. Chegando em Brasília, na Nunciatura, ele me recebeu lá na Nunciatura e disse assim, olha, o Santo Padre enviou uma carta para o senhor, é o Papa Bento XVI. O Santo Padre enviou uma carta para o senhor, peço que o senhor leia a carta, o senhor quer que eu leio ou eu leia? Não, ele disse, não, eu leio, não tem problema. Eu li a carta, abri e a carta dizia exatamente isso. Dizia que o Santo Padre tinha nomeado como bispo da Diocese Gaúcha de Frederico Westphalen. E então ele me disse assim, o senhor tem que dar uma resposta. Uma resposta. Eu disse, sim, eu sei, entendo que sim. E ele falou assim, bom, o senhor quer um tempo para pensar? E eu falei, olhe, excelência, mas eu acho que não precisa, porque eu disse isso para ele, padre, eu disse assim, com toda a simplicidade de coração, eu disse assim, olha, eu na minha vida inteira de padre, eu tenho ensinado as pessoas a obedecerem à vontade de Deus, a cumprirem, a fazerem a vontade. Aquilo que Deus nos pede, a gente tem que, primeiro, reconhecer a vontade de Deus, e segundo, cumpri-la com fidelidade, com generosidade e com confiança em Deus. Então, eu vejo nisso a vontade de Deus, porque eu não fiz absolutamente nada da minha parte para, digamos assim, conseguir isso, ou, enfim. Então, eu aceito, eu não tenho dificuldade de aceitar. Peço a Deus que me ajude e aceito. Então, ele disse assim, então o senhor tem que escrever aqui uma cartinha dizendo ao Santo Padre que o senhor aceita. Ele disse, olha, eu volto a São Paulo e escrevo no computador, não é? Porque a minha letra, o Santo Padre não vai entender a minha letra, é um pouquinho complicada. Não, tem que fazer agora. Porque tem uns que pedem para fazer depois e depois não querem mais. Então, o senhor faça agora. Então, eu fiz assim, na hora, uma carta, me lembro assim, começava assim, confiante na misericórdia de Deus, aceito Santo Padre, agradecendo a confiança, isso aqui, e assim foi a carta. Só que aí eu não podia falar nada. E aí eu não tinha como voltar para São Paulo naquele dia. Era uma quinta-feira e todos os voos em Brasília estavam lotados. É o dia que os deputados, senadores voltam para os seus estados e eu não tinha como voltar para São Paulo.
Então eu disse, bem, eu vou ficar em algum lugar, num hotel. Ele me disse assim, o senhor conhece algum padre aqui? Eu disse, sim, eu conheço, tenho amigos aqui, da obra, da Opus Dei, e também amigos sacerdotes. Eu preguei muitos retiros como padre pelo Brasil inteiro, tem muita gente conhecida. E ele, não, mas então o senhor fique na casa de um desses padres. Eu liguei para o padre e disse, olha, eu poderia me hospedar contigo aí? Sim, claro, pois não. Eu vou buscar o senhor no aeroporto. Falei, não estou no aeroporto. Ah, mas você está onde? Na CNBB? Falei, não, também não é na CNBB. Falei, deixa eu vou, não é? Eu vou até a tua casa, me dá o endereço. Não, eu vou buscar. Aí o Dom Lourenço, que era o núncio naquela época, estava do meu lado. Aí eu disse, excelência, ele quer vir me buscar. Não tem problema, deixa que eu venha buscar. Eu falei, olha, então eu estou na anunciatura. Ah, na anunciatura. Tá vendo? Eu falei que você ia ser isso. Mas foi assim, padre. E depois voltei para casa, 15 dias esperando para poder, porque o anúncio saiu 15 dias depois, no dia 11 de junho de 2008. Aí foi o anúncio. As portas da Exatamente festa de Santo Antônio, né? isso, no tríduo da festa de Santo Antônio. Eu estava no tríduo. Então dei a notícia na manhã, já tinha saído a notícia para o povo em geral, né? Mas foi isso, uma coisa assim bastante assim simples, né? Sem grandes coisas, né? E aceitei porque achei que eu nunca pedi isso. Você sabe como é que é, não é? A gente não. Quem é que vai atrás disso? Quem é que vai. Quer dizer, você chegar para alguém, olha, eu quero ser bispo, quer dizer, ninguém faz isso, né? Então eu entendi aí a vontade de Deus e foi assim que eu aceitei. E Dom Keller, apresenta para nós a Diocese de Frederico Westphalen, onde fica. Ela é grande, é pequena, tem muitas paróquias, tem muito povo, é povo diverso. Fala um pouquinho para nós da sua diocese. Sim. Aí você mexeu no coração do bispo, porque essa diocese é a melhor diocese do mundo. Não existe diocese igual à diocese de Frederico Westphalen. É uma igreja belíssima. Eu encontrei uma igreja belíssima, uma igreja viva, uma igreja humilde, de pessoas assim que têm uma fé profunda, um clero que é um clero assim, não há padres melhores, tirando você, mas não há padres melhores no mundo do que o clero da Diocese de Frederico Westphalen. E a nossa diocese ela tem 11 mil quilômetros quadrados. É uma diocese que tem 56 municípios que compõem a diocese, mas uma particularidade, esses municípios são municípios pequenos. Os dois maiores municípios da diocese, um deles é a sede, Frederico Westphalen, o outro é Palmeira das Missões, tem um pouquinho mais de 30 mil habitantes. Todos os demais municípios são municípios assim pequenos, e pequenos mesmo. Grande parte não tem 10 mil habitantes. Um ou outro, 15 mil, 12 mil, mas a boa parte dos municípios são municípios pequenos. Algumas paróquias até são formadas por 2, 3 municípios, porque não há como você criar uma paróquia num município tão pequeno, né? E nesses anos todos, quando cheguei aqui, a primeira coisa que fiz, que perguntaram o que é que o senhor vai fazer, eu falei, olha, a primeira coisa é aprender a amar vocês e ser para vocês aquilo que a diocese precisa, que ser o bispo, que é pastor, que é pai de vocês. Então, meu primeiro projeto é amá-los. E isso não foi difícil, isso foi muito fácil, porque o povo aqui é de uma amabilidade fantástica, uma coisa assim impressionante. Eles nos acostumam mal, na verdade é assim. E imediatamente nós íamos comemorar o aniversário, 50 anos da diocese. Então eu convoquei o primeiro sínodo diocesano da diocese de Frederico Westphalen. Foi uma experiência muito bonita.
e que estruturou pastoralmente a nossa diocese. Hoje nós temos uma estrutura pastoral que segue os parâmetros da Conferência dos Bispos do Brasil. As comissões diocesanas são paralelas às comissões que a CNBB tem, e todo o trabalho pastoral ele está assim organizado a partir dessa organização. E temos todos os conselhos, conselho de presbíteros, conselho de leigos, conselho econômico, colégio de consultores, todos assim conselhos bastante vivos, né? As nossas paróquias são paróquias pequenas, mas assim isso nos ajuda muito. Isso que aparentemente pode parecer uma dificuldade, na verdade se constitui como uma vantagem. Os padres são conhecidos, queridos, e conhecem também o povo onde eles estão inseridos, né? E por falar em padre, desculpe, Dom Keller, por falar em padre, que padre a igreja precisa hoje? De que modelo de padre a igreja precisa hoje? Pois olha, eu penso que a igreja já tem um largo magistério sobre o sacerdócio. E eu não acho que o magistério da igreja sobre o sacerdócio começou com a Presbyterorum Ordinis. Eu penso que a história da igreja, desde os tempos antigos, especialmente na patrística, e durante todo o período da história da igreja, foi se delineando uma compreensão do sacerdócio, compreensão doutrinal, uma compreensão espiritual e uma compreensão pastoral do sacerdote. E também humana. Claro, cada época tem a sua realidade, a sua necessidade, né? Mas hoje eu vejo assim que o que o sacerdote deve ser, essa tem sido a nossa grande luta, especialmente no seminário, ajudá-los a compreender a necessidade de ser Cristo para os irmãos. Ser Cristo. Eu penso que não há outro modelo. Qualquer modelo humano, na verdade, tem valor e tem sentido e tem razão exatamente na medida em que esse modelo humano revela uma identificação com a pessoa, com a missão, com o coração de Jesus. Penso, por exemplo, no cura de Ars, né? Que é o padroeiro do sacerdote. Por que modelo? Né? Modelo porque ele viveu profundamente o seu ministério sacerdotal, sendo Cristo para os irmãos. E sendo Cristo significa isso, dando a vida, gastando os seus dias, as suas energias, a sua capacidade de pensamento, as suas preocupações, ou seja, focar toda a sua vida em ser para aquelas pessoas que Deus entregou a sua responsabilidade, Jesus. E eu sinto isso muito forte nos meus padres. Eu tenho assim, não tenho orgulho, porque seria imagino que seria uma idiotice ter um orgulho, mas assim, admiração pelos padres, os padres idosos, né? Você entendeu o que eu estou te dizendo? Tem um sacerdote aqui, por exemplo, o padre Dalpiva. O padre Dalpiva já está quase com uns 90 anos, já aposentado. O padre Dalpiva teve uma época em que ele era pároco de 2 paróquias na diocese, nos 2 extremos da diocese. Ou seja, entre ida e volta, mais de 300 quilômetros. Numa época que não tinha 1 metro de asfalto. Onde, nesse período, as estradas eram todas estradas de chão. E esse homem, durante anos, exerceu o ministério, gastando a sua vida nessa realidade. E esse padre, na verdade, na minha compreensão, ele de certa forma, um resumo, uma síntese dos outros padres. Eu tenho padres jovens que estão em paróquias dificílimas, paróquias que financeiramente não dão nenhuma satisfação. Passam alguns até uma certa dificuldade
no dia a dia, até na sua manutenção, na sua casa paroquial. Alguns não me deixaram entrar na casa. Não deixaram entrar, não, mas Deus, vamos, não. É uma pobreza envergonhada nesse sentido de não mostrar a necessidade. Mas a sua igreja, a sua igreja é uma das igrejas mais bonitas da diocese. Primeira igreja, primeiro Jesus, primeiro povo, depois ele. Então eu tenho, não é orgulho, é admiração pelos meus pais, amor pelos meus pais. Em dezembro do ano passado, até aqueles que já estão mais tempo como sacerdotes, são homens extraordinários, de verdade. Tenho uma admiração profunda. Aprendo muito com eles me ensinam muito. Me ensinam a ser uma pessoa mais paciente, mais capaz de compreender as coisas. Às vezes eu falo alguma coisa e eles dizem, mas Dom Antônio, mas isso aqui... Eu falo, Padre, obrigado por você me dizer isso, porque de fato minha compreensão tem que ir por aí. Percebo que o senhor fala com coração e de coração. Isso até se emociona a falar dos sacerdotes. Percebo isso. Ele... Você até... Voltamos. Isso, estamos voltando. Voltamos. Além do senhor ter um carinho pelos sacerdotes, ser um grande promotor vocacional na sua diocese, eu, pelas redes sociais, vejo que o senhor tem um grande zelo pela liturgia. O que significa ter um zelo pela liturgia da parte de um sacerdote, ou seja, de um padre e de um bispo? Eu penso que a liturgia, ela é, antes de tudo, um serviço. Um serviço de Deus para conosco e nosso para com Deus. Através da Sagrada Liturgia, Deus nos fala, Deus nos ensina, Deus nos alimenta, Deus nos fortalece. Através da Sagrada Liturgia, a nossa vida cristã encontra a sua raiz, encontra também o seu ponto alto, os grandes momentos da nossa vida, desde o nosso nascimento, até antes do nosso nascimento, quando a nossa mãe, minha mãe, eu sei que fez isso, foi até o sacerdote da paróquia, antes de eu nascer, para receber a bênção antes do parto. E essa bênção era uma bênção litúrgica, uma bênção estabelecida pela igreja. E depois, quando o fiel cristão, deixa essa vida, a igreja continua a celebrar a Sagrada Liturgia em sufrágio dessa pessoa. Então, a liturgia, ela acompanha toda a nossa vida, é a forma que Deus tem para nos alimentar, para nos dar a sua graça, nos santificar, não é isso? Para que nós possamos ser verdadeiramente pessoas que se identificam com Jesus. E, por outro lado, a liturgia também, de certa forma, é uma ação nossa, porque exige a nossa participação, aquilo que a Igreja, no Concílio Vaticano II, ensina, essa participação plena, completa, que em muitos lugares, infelizmente, se compreende como a simples participação externa. Por isso que se vê tantos abusos, tantas coisas absurdas na liturgia. A meu ver, isso é uma compreensão errônea do que significa a participação do fiel na Sagrada Liturgia. A participação, ela é a forma como nós nos aproximamos do mistério de Deus e nos aproximamos da graça inefável de Deus e podemos receber de Deus, então, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Então, essa é a minha compreensão da liturgia. E por isso, nesse sentido, eu entendo que a Sagrada Liturgia deve ser cuidada com extremo cuidado, com extrema responsabilidade. E cuidar da liturgia não significa não cuidar da pastoral, ou não cuidar do pobre, ou não cuidar eu tenho um sacerdote, talvez ele esteja nos acompanhando.
chama-se padre, vamos citar o nome dele, chama-se padre Daniel Brolio. O padre Daniel é pároco numa paróquia aqui, chamada Vicente Dutra. Nós chamamos a paróquia de Vidu, a paróquia de Vidu. E a paróquia de Vidu tem lugares que ainda não tem capela. E eu vi algumas fotos do padre Daniel celebrando a Santa Missa embaixo de uma árvore. Alguns lugares ele chega a cavalo ali, celebrando a Santa Missa, como ele celebraria se ele fosse o pároco da catedral da diocese. Não importa se ele está no meio do mato, se ele está embaixo de árvore, ou se ele está numa igreja. Importa é a liturgia ser celebrada como a igreja pede. Então, nesse sentido, a minha compreensão da liturgia, eu penso que o bispo tem o dever de ser o principal promotor da Sagrada Liturgia, e não o bagunçador da Sagrada Liturgia, mas o promotor da Sagrada Liturgia. E eu tenho feito esse esforço. Vejo nos sacerdotes uma sintonia muito grande. Nós não temos aqui dificuldades com abusos litúrgicos, e cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser, cada um dentro do quadro daquilo que a liturgia hoje permite, de uma certa abertura em relação a determinados fatores. Eu vejo que nós estamos assim num caminho bastante bonito da liturgia aqui na nossa diocese. Dom Keller, o bispo ele é mestre da doutrina, né? Doutrina cristã e católica. O que o senhor teria a nos dizer quando o povo fica muito confuso com relação à doutrina, porque ouve, às vezes, um padre falar uma coisa, outro padre falar uma outra coisa, até mesmo de assuntos fundamentais da fé, que tocam o credo que nós professamos. O povo fica confuso em cursos de teologia, em homilias, padre colocando em dúvida a virgindade da Santíssima Virgem Maria, né? Padre desmerecendo a sacralidade do sacramento da Eucaristia. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Infelizmente, a Igreja sofre, muitas vezes, não tanto por ataques de fora. A meu ver, a grande parte dos sofrimentos da Igreja hoje no mundo, eles se dão pelas dificuldades internas da Igreja. E essa é uma questão muito séria, né? Essa relativização da doutrina, da moral cristã, essa ideia de se passar para o povo aquilo que se leu na noite anterior de algum teólogo maluco, de algum doido por aí que diz alguma besteira, e na missa do dia seguinte o sacerdote se acha no direito de jogar uma pérola dessas que não tem absolutamente nenhum fundamento em nada, né? Nem no magistério, nem na tradição da Igreja, menos ainda na Sagrada. Nós aqui temos assim um cuidado muito grande com isso. Eu vejo assim que os nossos padres, honestamente, eu não percebo essa dificuldade aqui. Por exemplo, aqui essa coisa de confissão comunitária, com absolvição, não existe isso aqui. Não é porque eu estou aqui agora. Quando eu cheguei já não era assim. Tá bem, temos que melhorar a frequência das confissões. O povo muitas vezes entende então que só deve confessar na Páscoa e no Natal, né, para preparação para a Páscoa e para o Natal. Então, tá bem, precisamos despertar para que a confissão frequente também seja uma realidade presente, mas não há esse mal, digamos assim, disseminado entre o nosso povo. Agora, a meu ver hoje, o que é que se faz? O que se faz é dar boa doutrina. O que se faz hoje, e é o que o mundo precisa, o que a Igreja precisa, e é o que nós aqui também precisamos na nossa diocese, é dar boa doutrina. É fazer chegar ao povo boa doutrina. Por exemplo, nós temos aqui o jornal da diocese, chama-se Jornal Luz e Alegria. Todo o sistema de comunicação da nossa diocese tem esse nome complexo, Luz e Alegria de Comunicação. Nós temos 3 rádios da diocese, um jornal semanal, um jornal
leigo, chama-se Folha do Noroeste, é um jornal da diocese, não é um jornal religioso, mas é um jornal leigo, mas que leva a mensagem, a visão da igreja frente aos acontecimentos do mundo. E o jornal da diocese, o jornal Luz e Alegria, 30 mil exemplares mensais, gratuitamente entregues nas paróquias. O padre recebe na paróquia, ele diz, olha, eu preciso de 1000 exemplares. Então, ele recebe mensalmente na paróquia dele o jornal Luz e Alegria. Então, assim, através desses meios de comunicação, nós temos procurado disseminar a boa doutrina. Agora, com essa situação toda que nós estamos vivendo, derivado aí do Covid, né, desse vírus, coronavírus, né, muitos padres despertaram, então, para as redes sociais. E, de fato, tem conseguido um bom efeito. E nós já estamos programando, então, para a diocese. Nós vamos, então, montar um estúdio na Curia Diocesana e vamos começar a fazer programas de doutrina. Espalhar boa doutrina. Gratuitamente, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Divulgar boa doutrina para o povo tem sede, tem fome disso. Né? E, portanto, eu penso que como é que se reage a esses ataques, digamos assim, que desfazem a doutrina, que desbancam aqueles princípios fundamentais da nossa fé católica, tudo isso, é dando boa doutrina. Não adianta gritar, não adianta reclamar, xingar, não resolve. O que resolve é dar boa doutrina. Por exemplo, para as crianças, nós fizemos a revisão completa de todo o sistema catequético da nossa diocese. A nossa diocese tem todos os livros de catequese, primeira, segunda e terceira etapa para a primeira comunhão, livro do aluno e do catequista. Então, são 3 livros, 3 etapas, são 6 livros, porque um do aluno e um do catequista. Para a crisma, o livro do catequista e o livro do candidato à crisma. E o livro da catequese de adultos, aí no caso é um único livro, e todos os livros dos ritos, porque nós seguimos a iniciação cristã de adultos, dando a iniciação cristã na catequese infantil e também na catequese de adultos, né? Seguindo o RICA, o rito de iniciação cristã de adultos. Então, me parece assim, que o que eu queria salientar é que esses livros, todas as aulas, o catequista prepara com o catecismo da Igreja Católica do lado. Porque ali estão as indicações dos textos referenciais do catecismo da Igreja Católica. Então, eu penso que, assim, a forma de se vencer a ignorância religiosa, o relativismo e tudo aquilo que hoje procura desestabilizar a fé é dar boa doutrina. Uma das coisas que desestabiliza a fé, ou pelo menos cria uma confusão no povo, é a mistura entre doutrina política, liturgia política. Algumas pessoas falaram assim, pergunta lá para o bispo, tal. Então eu falei, vou tentar traduzir aqui a pergunta de vocês, né? Há uma presença, isso é histórica, da igreja no mundo político, ok. Mas quando se fala dessa mistura que cria confusão da política, é aquela escolha partidária de padres, de membros da igreja, às vezes até bispo, né? Que escolhem um partido político, que escolhem um político, e aí colocam aquele político na missa. E, claro, as portas da igreja estão abertas para quem quiser entrar, não há problema que qualquer político de qualquer partido entre na missa. Mas, às vezes, dando um destaque e tendo seu candidato de preferência, como se a igreja, às vezes dá a entender que a igreja, não é isso, mas dá a entender que a igreja tem um partido político. O senhor não acha que isso cria uma confusão? Qual é o caminho a seguir? Sim, isso chama-se, Padre Ricardo, isso chama-se clericalismo. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem atacado isso com toda a força, não só ele, os outros papas também. Tem o ensinamento do magistério da Igreja, né? É muito claro a respeito disso. Cabe ao laicato católico assumir as opções políticas que são compatíveis com o ensinamento
da doutrina social da Igreja. Portanto, isso é missão do leigo, assumir uma postura política. Ou seja, ocupar o espaço da política partidária, da política como uma realidade que visa o bem público, que visa o desenvolvimento do país. Tá. A Igreja como tal não pode, não sou eu que estou dizendo isso, é o magistério da Igreja que ensina, não pode ter opções políticas, opções partidárias. A doutrina social da Igreja tem princípios e, naturalmente, a Igreja procura transmitir esses princípios, fazendo com que na sociedade as diversas forças políticas existentes entendam, compreendam isso e, de certa forma, se unam à voz da Igreja, já que a Igreja, o Papa João Paulo II dizia, a Igreja acho que foi o Papa João Paulo II, é perita em humanidade. Tem a experiência de milênios no trato com o ser humano, com a realidade humana. Por isso ela tem essa experiência. Então, é possível haver uma conjugação de esforços. A Igreja não tem opção política pela república, pela monarquia. Erra quem tenta puxar a Igreja para esse campo. Como erra também quem tenta puxar a Igreja para a ideologia, o marxismo, né? O liberalismo econômico, a Igreja... Isso é um erro, no sentido de que a Igreja pode conviver, desde que haja sinceridade, e muitas vezes o que tem acontecido é que esses regimes políticos não têm sinceridade, né? Visam somente o benefício de uma classe dominante, mas quando há sinceridade, a Igreja convive perfeitamente com regimes das cores mais diversas. Né? Então, me parece isso muito claro. O que me parece que a pergunta se refere, né, é sempre aquela questão, mas e a CNBB? E a CNBB? A CNBB ela é da esquerda, ela não sei o quê. É muito difícil dar uma resposta assim em alguns minutos, né, para aqueles que nos acompanham. Primeiro, eu quero dizer assim que os bispos, e eu conheço bastante bispos, não são marxistas. Não professam o marxismo como uma crença, digamos assim, pessoal, como um valor pessoal, certo? Agora, o que acontece é que no jogo político, há sempre pressões de todos os lados. Né? E, de fato, eu vou dar a minha interpretação. Muitas vezes, o ver a miséria, o ver a situação de determinados setores da sociedade brasileira produzem um desgaste psicológico, cultural, espiritual tão grande, né? E, ao mesmo tempo, ver pessoas que usam o poder político para se aproveitar dos outros, ou seja, causam essa situação toda nos outros, né? Então, me parece que isso é que muitas vezes os bispos ficam assim no meio, entre a cruz e a espada, tendo que muitas vezes dizer coisas que agradam um lado, não agrada outro lado, favorece um tipo de pensamento, não favorece outro tipo de pensamento. É muito difícil, é muito complicado. Eu digo isso hoje, eu sou bispo de uma diocese que tem um universo, como disse, são municípios pequenos, mas tem um universo o mais diversificado possível. Nós temos aqui municípios que têm prefeitos que são de uma linha, de outra linha, de uma cor, de outra cor. Há uma diversidade, são 56 municípios. Né? Nós, como Igreja Diocesana, temos diálogo com todos, absolutamente todos. Né? Agora, por exemplo, em relação a essa crise toda que nós estamos vivendo aí, dessa situação
do coronavírus, nós não tivemos nenhum fechamento de nenhum município, de nenhum prefeito. Todos eles estão dispostos a colaborar com a igreja, porque a nossa atitude foi de colaboração. Eu penso que aqueles que nos acompanham precisam rezar muito pelos bispos. Rezar muito, 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 para que Deus nos dê sabedoria. Nós também podemos errar. Nós também podemos nos transformar em bispos partidários, de A ou de B, né? De C ou de F. A gente pode se transformar em pessoas divididas. Em geral, a razão é a constatação de uma realidade difícil, né? A qual não há uma resposta plausível, objetiva que se possa dar. E há pessoas que têm propostas que muitas vezes são boas, mas que talvez não sejam completamente de acordo com a doutrina da igreja. É um jogo terrível isso. A angústia que quem nos acompanha sente, de talvez esperar dos bispos uma palavra mais de acordo com o seu pensamento, né? É a angústia que nós temos também da mesma forma, porque às vezes nós não podemos dar uma palavra a partir de pensamento de A, B, C ou D. Nós temos que ficar isentos, mas não é fácil ficar isentos em algumas realidades, algumas situações. Dom Keller, nós temos agora uma pergunta. Depois dessa pergunta, as considerações finais, uma palavra, uma mensagem para o senhor deixar. Lembrando que nós temos agora 13 minutos, porque a live no Instagram dura 1 hora. Se pegou em 1 hora, ele desliga a live e eu não posso nem sequer salvar, né? Sim, não dá nem para dizer tchau. Não dá nem para dizer tchau, né? Nem a gente falar que foi muito bom, que o senhor é excelente, etc. Nem isso. Bom, a pergunta agora, o foco é o bispo. O senhor falou o bispo está entre a cruz e a espada. Não sei se o senhor tinha presente isso quando escreveu aquela carta lá na Anunciatura, etc. Agora é o bispo nesse tempo do coronavírus, nesse tempo de pandemia, né? Algumas igrejas fechadas, missas inacessíveis aos fiéis em geral. Depois de um tempinho, o senhor, não sei se em toda a diocese, alguns municípios, o senhor abriu as igrejas, certamente com restrições. Como é que o bispo sente isso? É com uma profunda angústia e uma profunda preocupação. Em primeiro lugar, a preocupação com os meus padres, que vivem uma realidade muito difícil de não poder estar próximos ao povo que eles amam, pelo qual eles dão a vida, e muitas vezes eles não têm oportunidade durante esse período de encontrar com esse povo. Então eu me preocupo muito com os padres. Eu mantenho com eles um contato assim quase que diário. Nós temos ali uma lista do WhatsApp, e aquilo amanhã, por exemplo, eu vou ter um encontro com os padres que eu ordenei através do Skype. Vamos ter 1 hora e pouco de conversa, porque às vezes isso me faz perder o sono à noite, saber como estão, se estão bem, enfim. E nem sempre, às vezes, a gente consegue comunicar-se com eles, assim, mas enfim. Então, essa preocupação me acompanha. A preocupação com o nosso povo, naturalmente, de ver o nosso povo angustiado. Nós aqui não temos ainda uma realidade tão extensa de infecções. Tudo é muito, muito pequeno ainda. Ou seja, a cidade de Três Passos tem, parece que, agora não estou bem seguro, 10 pessoas que estão infectadas, Palmeira das Missões, 5, e assim está. E os outros municípios, boa parte, não tem nenhuma pessoa infectada, e alguns deles, 1, 2 pessoas. Então, nós estamos, assim, cuidando muito de orientar o povo, de seguirmos as determinações das autoridades. Eu sei que muita gente não concorda, eu acompanho pelas redes sociais, não, mas isso tudo é uma armação, isso tudo... Eu penso assim, eu como... Opa, faltou luz aqui. Faltou luz. Faltou luz. Eu pensei que você já tinha caído, ia dizer tchau, boa noite, nem... Bem, mas então eu me preocupo muito assim, de dizer o seguinte, não somos nós que temos, não é a igreja que tem que dizer
se é justo usar máscara, não usar máscara, usar álcool gel, não usar álcool gel. Não somos nós que temos que dizer isso, certo? Nós cumprimos as determinações em obediência, até porque, como disse, os nossos municípios são pequenos e o diálogo com o poder público, a presença, a integração com o poder público é muito forte. Então, nós obedecemos. Estamos obedecendo, né? A maioria das paróquias já tem missas presenciais, grande maioria já tem. Uma ou duas ainda não é possível, a pedido dos prefeitos. Nós estamos respeitando, né? E estamos fazendo o possível para atender o nosso povo e, nesse momento, como igreja, estarmos muito presentes com o nosso povo. E ajudando também nas secretarias de ação social, há uma orientação em toda a diocese. Não quisemos fazer uma campanha, a igreja fazer uma campanha para recolher alimentos. Nós preferimos orientar o nosso povo que concentre isso na Secretaria de Ação Social das prefeituras. Porque, como disse, são municípios pequenos, é mais fácil de fazer assim. Então, nós estamos assim com muita confiança em Deus, muita fé, muita certeza de que isso vai passar, que nós vamos sair dessa, se Deus quiser, melhores, mais confiantes em Deus e mais irmãos uns dos outros. E como as pessoas, os fiéis, podem viver esse tempo, a fé, né? A fé em Deus, a fé católica, estando em casa a maior parte do tempo? Qual é o conselho de bispo que o senhor daria? O meu conselho é assim, é que aproveite o tempo, né? Porque há uma tendência de perder tempo. Quando a gente tem muito o que fazer, a gente reclama que não tem tempo, que tem muita coisa para fazer, tem que fazer tudo corrido. Mas quando a gente não tem nada no sentido oficial para se fazer, a gente também pode perder o tempo e não encontrar tempo para nada. Então eu diria assim, oração, pequeno plano de oração, né, bem objetivo, oferecimento do dia, a leitura da Sagrada Escritura, um trechinho do Evangelho, isso pode ser feito em família, oração do terço, um momento de diálogo, por exemplo, sobre o Evangelho do dia, coisas assim, né? Oração, estudo. Há muitas possibilidades para quem usa os meios de comunicação, as mídias sociais, há muita possibilidade de aprender muitas coisas nesse período, participar dessas iniciativas que você tem, por exemplo, essas lives, que isso ilumina a fé, ajuda uma pessoa a ter uma compreensão melhor do mundo e de si mesmo. E também a caridade. Essa preocupação constante, se estão bem, se a família está bem, se os vizinhos estão bem. Me parece que é um momento de nós, como a campanha da fraternidade dizia, nos debruçarmos sobre as necessidades. Certamente a gente precisando de ajuda, uma palavra, uma ajuda material, alguma coisa. Quem puder fazer, que faça, né? Me parece que se vive esse tempo nessa expectativa de que algo bom vai surgir e nós vamos superar essa realidade. Como o senhor enxerga a igreja pós-pandemia? Pois olha, o meu medo é que muita gente entenda que não precisa mais ir na missa presencial, né? Porque se agora pôde participar da missa pelas redes sociais, por que agora eu preciso ir? A igreja pós-pandemia, a meu ver, será uma igreja, a minha esperança é essa, uma igreja que tem uma confiança maior em Deus e uma igreja de pessoas que entendem que Deus, na sua providência, cuida de nós, como cuidou nesse período, como está cuidando nesse período, cuidará de nós sempre. Então, eu imagino que será uma igreja melhor. Eu sou muito, muito esperançoso. Que bom. Dom Keller, as minhas considerações, depois as suas considerações finais, porque agora temos 5 minutos apenas. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa de um coração muito bom. De fato, como já me disseram, ama os seus sacerdotes e penso que os seus seminaristas também, porque serão seus futuros sacerdotes na sua diocese, né? Pessoa muito clara, um bispo muito bondoso, né? Gostei muito da sua participação, do nosso bate-papo, das respostas. Poderíamos ficar mais tempo conversando, inclusive sobre outros assuntos, né? Muito obrigado mesmo.
principalmente respondendo perguntas tão delicadas como essa última, o bispo no tempo do coronavírus, da pandemia, né? E para mim foi uma grata noite, uma grata conversa. Espero um dia ir a Frederico Westphalen conhecer a sua diocese e conhecer o senhor pessoalmente. Agora, as suas considerações finais. Padre, eu que agradeço a você. Você é um homem extremamente gentil e muito querido. Há muita gente que quer bem a você. Você faz um grande apostolado e é um homem que tem um conhecimento da lei da igreja, mas é um pastor. Eu sigo você em silêncio, mas esse silêncio é um silêncio de admiração e de respeito pelo teu trabalho, pelo teu ministério. Te agradeço muito essa oportunidade. Deixo um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, a minha bênção, que pela intercessão dos bem-aventurados Manuel e Adílio, que são os padroeiros da nossa diocese, todos recebam de Deus muitas bênçãos e muitas graças, especialmente nesse momento. Um forte abraço, Dom Keller. Grande abraço, Padre. Fica com Deus. Obrigado. Boa noite.